nós somos chamados para viver por fé, não por aquilo que nós vemos. E essa vai ser a sua maior dificuldade, porque depois que Deus criou o homem, o primeiro mandamento que Ele deu, a primeira ordem no dia seguinte, a primeira que Ele disse é: procria, enche a terra. Mas isso não vale, que é uma coisa legal. Mas quando chegou o dia de trabalhar mesmo, Ele disse: descanse, porque Ele fez tudo em 6 dias, e o homem foi feito no 6º dia. No 7º dia, o mandamento foi: descanse. Por isso que o seu primeiro mandamento que Deus deu a você, deu a mim, deu a nós, é descansar nele. E essa sempre vai ser a sua maior luta. Você vai ser tendencioso a ficar ansioso, você vai ser tendencioso a ficar preocupado, a ficar angustiado, a perder a paz. E você precisa crer nesse Deus da provisão, nesse Deus que provê todas as coisas, e você poder descansar. Então, quando eu falo desse descanso, não é você ficar à toa, você ficar parado. Quem fica parado à toa, não tem o que fazer, é desocupado, ele vai ter um espírito inquieto. Então entenda que o descanso não tem a ver com a ausência de ocupação, tem a ver com a paz de espírito, porque enquanto menos ocupado você fica, mais o teu espírito fica atormentado. Então é importante você entender que a paz, ela tem a ver com algo espiritual, almático, interior, é um descanso interno, não tem a ver com aumento ou a diminuição dos seus afazeres. É importante que você entenda que Deus te chamou para descansar nesse descanso, amém? Então nós trabalhamos no descanso de Deus, nós descansamos no trabalho de Deus, e é nisso que a nossa alma vai ter paz e vai ter refrigério. Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus falando sobre o sermão do monte, ele vai nos ensinar, Mateus capítulo 6, verso 19, que como é importante a gente olhar o dinheiro de forma correta. Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém pela palavra de Deus? Até aqui. Jesus está nos ensinando aqui que o dinheiro, ele é espiritual. E eu entendo que esse é o maior desafio nosso, de você olhar para o dinheiro e entender que ele é espiritual. Nós sempre olhamos para o dinheiro como algo natural, talvez até como algo ruim, mas eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala 215 vezes sobre fé na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. A Bíblia fala 218 vezes sobre salvação, e eu entendo que fé e salvação são coisas extremamente importantes em relação ao Evangelho. Mas quando se trata de dinheiro, a Bíblia fala 10 vezes mais, 2084 vezes, ou versículos, são mencionados na Bíblia sobre o dinheiro. Isso significa que Deus é dinheirista, que Jesus é dinheirista? De maneira nenhuma. Isso significa que o dinheiro, ele tem a sua importância, ele tem o seu lugar, e ele pode ser um problema para o ser humano se ele não souber lidar. O verso 24, Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, lá está também o teu coração. Aliás, verso 20. O verso 24 ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então, quando nós entendemos dessa forma, que o nosso coração, ele está naquilo que eu dou valor,
Eu dou valor naturalmente naquilo que eu sirvo, naquilo que eu tenho sobre a minha vida como importante. E eu já fui uma pessoa assim, que eu disse muitas vezes: olha, eu não me importo com dinheiro. Talvez você é uma pessoa que também tem dito isso: olha, eu não me importo com dinheiro. Mas isso não significa que você não é controlado por ele. Uma coisa é você dizer: pastor, dinheiro não faz a minha cabeça, dinheiro não me domina. Não significa que você não está sendo dominado por ele. Pastor, eu não tenho dinheiro, tenho nada, não tenho nenhum passarinho para dar água. Também não significa que você não é dominado por ele. Outra vez você fala: pastor, eu tenho muito dinheiro, tenho de sobra, o que vocês estão precisando aí que eu quero ofertar? Não significa também que você não é dominado por ele. Então é importante você entender que são as nossas atitudes que vão determinar se nós somos governados por Deus ou por mamão, aqui traduzido, que em algumas traduções está traduzido por dinheiro, mas essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é mamão mesmo. Você vai entender daqui a pouco o que significa. Você quer ver um exemplo? Por que você fica ansioso? Ou perde uma noite de sono ou já perdeu? Tem a ver com questão financeira? Talvez a razão do seu medo, da sua angústia, é por questão financeira. No decorrer do dia, ou o que passa nos seus pensamentos, tem a ver com dinheiro? Então, quando a gente começa a fazer essa análise: o que rouba a minha paz? O que me deixa com medo? O que me deixa angustiado? No que eu fico pensando e maquinando o tempo todo? É isso que me domina, é isso que me rege, é isso que me direciona. Então é importante você olhar para o dinheiro e entender que ele é espiritual, ele não é simplesmente algo natural, porque ele é comparado a um Deus. Ele diz: você não pode servir a Deus e a mamon. Então você não pode ver talvez a pregação, o louvor, tudo aqui como espiritual, a sua oração, o seu jejum, tudo que você faz espiritualmente, o seu evangelismo, o seu discipulado, a tua vida devocional como algo espiritual, mas você fala: o dinheiro não. Você precisa olhar para a palavra de Deus e entender que o dinheiro também é espiritual. E nas ministrações passadas, eu já falei de forma bem específica sobre isso. Depois você pode entrar lá também no YouTube da igreja e rever as ministrações. Mas existe dois extremos quando se trata de financeiro. Existem aquelas pessoas que elas são avarentas, elas têm uma preocupação excessiva com o dinheiro. Tudo que elas fazem é movido pelo dinheiro. O tempo todo elas pensam em dinheiro. O que move o coração delas é o dinheiro. Isso é um problema, porque elas são avarentas. Mas existe outro extremo também, que são aquelas pessoas que fazem voto de pobreza, são insensatas, a ponto de pensar que elas não precisam de dinheiro, que elas vivem sem o dinheiro. Também é uma mentira do diabo. Eu quero dizer para você que esses dois extremos vai fazer você ser dominado pelo dinheiro. Aqueles que não valorizam e dizem: eu não preciso de dinheiro, como aqueles que ficam o tempo todo almejando, desejando, e tudo que eles fazem é movido para ter mais e mais dinheiro. Eu não sei se você sabe disso, mas a maioria dos divórcios estão relacionados à questão financeira. Mais de 50% dos divórcios estão ligados a problemas financeiros em casa. A maioria dos assassinatos acontecem por causa do dinheiro, porque as pessoas amam mais o dinheiro do que as pessoas. Talvez você já ouviu uma história por aí, de pessoas que por 10 reais tirou a vida do outro, por um par de tênis tirou a vida do outro, por um relógio tirou a vida do outro. Um relógio tem mais valor do que uma vida. Então é importante você entender que dinheiro sempre vai ser um problema, se a pessoa não souber lidar. Agora, o que é importante lembrar? Que o que Deus condena não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, amém? Então tudo que eu estou falando aqui, não olha para o dinheiro como uma coisa ruim. O dinheiro é neutro, é você que determina se ele vai ser bênção na sua vida ou se vai ser maldição. Estou aqui com um tablet, talvez muitos vai dizer: não presta para mim, tudo bem, mas você pode fazer dele uma bênção na sua vida ou uma maldição. O seu celular, você pode fazer dele uma bênção ou pode fazer dele uma maldição. O seu carro, a sua moto, tudo você pode fazer dela uma coisa boa ou uma coisa ruim. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz
de todos os males. Então, se Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, pois ou vai amar um e odiar o outro, é importante você entender que Mamon nos domina mais do que você imagina. Porque ele diz, você não pode servir a Deus e a Mamon. Geralmente, as pessoas, quando vão fazer uma faculdade, ou você que talvez pensou em fazer uma faculdade, a maioria pensa o seguinte: qual que é o primeiro critério que eles olham? Vou fazer, vou me formar, vou ter uma profissão. É o quanto isso vai lucrar? Ou de fato, é algo que você tem prazer em fazer e você entende que é essa a vontade de Deus para a sua vida? A maioria das pessoas trabalha naquilo que não gosta. Sabe por quê? Porque trabalham por dinheiro. Elas estudam, estão fazendo uma faculdade, não é porque elas gostam daquilo. Você pergunta para elas, pastor, eu pergunto, por que você está fazendo? Pastor, porque você gosta disso? Não, não gosto. Mas por que você está fazendo? Porque o que eu gosto não dá dinheiro. Eu quero dizer para você que tudo nessa vida dá dinheiro. Tudo! Se você está debaixo do propósito de Deus. Se você entendeu que Deus te chamou para fazer aquilo na terra. Você sabe por quê? Porque às vezes as pessoas sem perceber estão sendo controladas por mamão e não percebem. Então as pessoas estão o tempo todo fazendo não porque elas desejam, porque elas gostam, elas entenderam que aquela é a vontade de Deus para a vida dela. Elas estão fazendo porque é o dinheiro que está conduzindo a vida delas. Em outras palavras, quando você diz isso, não, eu faço isso não é porque eu gosto, não é porque eu quero, eu faço isso porque eu preciso de dinheiro, você está dizendo assim, olha, eu não faço o que gosto, eu faço o que o meu Senhor me ordena. Eu não posso escolher o que eu vou fazer, em que eu vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar naquilo que Mamon, o meu Senhor, me manda. Então isso é muito sério. Se você não olhar para o dinheiro como alguém que pode dominar, porque senão daqui a pouco tudo na sua vida está te conduzindo. Talvez quantos filhos você tem vai determinar do quanto você ganha. O tempo que você vai casar. Talvez a formação que você vai ter. Talvez o ministério que você vai ter. Ao invés de você ser conduzido pelo Espírito Santo e entender o que Deus te chamou para fazer nessa vida, você vai olhar, peraí, será que eu tenho condição? Talvez, né, isso acontece com a maioria das pessoas. Elas olham e falam, eu não tenho condição financeira, pastor, como que eu vou fazer isso? Eu quero dizer para você que você nunca pode fazer, presta atenção nisso, você nunca pode fazer da falta de dinheiro um obstáculo para aquilo que Deus tem para você. Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é dono de todo o dinheiro que há no mundo, de toda a riqueza que há no mundo. Você não pode parar os seus projetos simplesmente porque você fala, pastor, eu não tenho dinheiro. Isaías falou aqui, tudo que nós fizemos aqui, irmãos, tudo que nós alcançamos aqui até hoje, nessa igreja, nesse ministério, nós nunca tivemos dinheiro. Os irmãos que estão com a gente um pouquinho mais de tempo, nós éramos de um outro prédio, quando éramos ainda presbiteriana renovada, e lá é um lugar um pouco isolado, afastado da cidade, para não falar muito, mas um pouco, e nós não queríamos mais expandir ali, nós entendemos que nós tínhamos que sair dali, e nós decidimos sair, não porque nós tínhamos dinheiro, o dinheiro que tinha era para manter. Quando eu reuni a tesouraria para a gente conversar, falou, nós vamos sair, nós vamos alugar esse salão, esse prédio aqui, o dinheiro que nós tínhamos no caixa era R$100, e nós íamos aumentar aqui mais de 40% dos nossos gastos. E quando nós decidimos sair, nós não decidimos porque nós olhamos para o caixa e falamos, uau, nós temos muito dinheiro, agora nós temos condição aqui. Nós oramos, pedimos uma direção de Deus, Deus confirmou, Deus respondeu, então nós vamos e Deus vai honrar. Nunca ficamos aqui um aluguel sem pagar, nunca. A nossa arrecadação desde o primeiro mês dobrou aqui, não sei como. Deus fez, eu sei que é Deus que fez, não sei como. E nós estamos aqui até hoje, fomos avançando. Tudo que nós adquirimos aqui, nós nunca tivemos dinheiro. Agora entramos numa dívida um pouquinho maior. R$500 mil naqueles terrenos. Aí se você fala, pastor, você tem no caixa? Não. Dia 30 agora, temos 50 mil para pagar na primeira parcela. Tem no caixa? Não. Mas Deus sempre honrou os compromissos que antes nós oramos e pedimos para Ele nos revelar e nos mostrar. Então eu creio que até o dia 30,
Deus vai abençoar você financeiramente, você vai ofertar. Você que não é dizimista, você vai dizimar. Pessoas lá de fora, você compungida a entrar em contato comigo, a orar, a ofertar, a dizimar. Sempre foi assim. E eu quero dizer para você que assim também tem que ser na sua vida pessoal. Não é só na igreja. Pastor, mas o senhor está falando de igreja. Não, eu quero dizer para você que igreja é você. Você é o corpo de Cristo. Então a bênção de Deus está sobre a sua vida. E você precisa viver por fé. Nós precisamos viver por fé e não por aquilo que nós vemos, não aquilo que nós enxergamos, não aquilo que nós podemos fazer. Se você faz aquilo que você pode fazer, você não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua. Nós fazemos a vontade de Deus quando nós vivemos por fé. Nós fazemos o impossível, nós nos lançamos diante do impossível. Por isso que Jesus nos ensinou que nós devemos ser conduzidos por Ele, não por mamão. Não aquilo que Ele nos oferece, não aquilo que eu tenho, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Romanos capítulo 12, verso 2. É importante você entender que Deus precisa governar a sua vida. Você precisa definir quem é que governa a sua vida. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então você não precisa ter medo da vontade de Deus, né? Se eu chegar e falar para você aqui agora: olha, nós precisamos de um missionário lá em Gaza, para lá evangelizar a faixa de Gaza. O Senhor falou comigo que é você. Ele já falou com você também, te mostrou em sonho que você tem que ir para lá no meio daquela guerra, caindo míssil para os 4 cantos. É a vontade de Deus de você ir lá. Eu te pergunto, você iria? Sem nenhuma condição financeira, só te paga a passagem para você ir e Deus provê para você? São nessas perguntas que eu estou falando para você, que nós temos que vasculhar o nosso coração. Quem verdadeiramente está nos guiando? O que verdadeiramente nos conduz? O que verdadeiramente está nos direcionando? Porque às vezes nós temos medo da vontade de Deus. Pastor, como assim a vontade de Deus para a minha vida é isso? Você nunca pode esquecer, não importa o quão difícil seja, o quão atormentador pareça, a vontade de Deus para a sua vida sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Eu não sei se você era aqui, talvez você, eu já fui assim um dia. Eu tinha medo, assim que eu me converti, eu tinha muito medo da vontade de Deus. É claro que eu fui ensinado de uma forma errada, a ver um Deus ruim. Eu tinha um medo danado de Deus falar comigo: você vai casar com fulano e eu não gostar dela. Irmãos, você não tem ideia como eu tinha medo disso. Porque se Deus falar, eu pensava comigo: se Deus falar para eu casar com uma mulher que eu não gosto, como que eu vou fazer? Eu entrava em pânico com esse negócio, porque eu não entendia que Deus nunca vai fazer isso. Antes, Ele vai plantar o desejo no teu coração, seus olhos vão brilhar. Vai ser a mulher mais linda do mundo. Vai ser assim com você também. Vai ver aquele menino: nossa, que coisa mais linda do mundo, meu príncipe. Porque a vontade de Deus é boa, e mais do que isso, ela é agradável. Diga assim: agradável. Então isso significa que Deus nunca vai colocar algo goela abaixo em você. Essa é a vontade de Deus e pronto. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence daquilo que é melhor para nós, e a sua vontade não vai ser colocada à força sobre você, mas você precisa crer que a vontade de Deus para a sua vida é boa, é agradável e ela é perfeita. Ela não erra. Nós somos imperfeitos, e nós veremos imperfeições das nossas vontades. Nós vamos olhar para Deus e parece que não encaixa, mas você precisa entender quem governa a sua vida. Você precisa decidir quem verdadeiramente governa a sua vida. Sabe, talvez você tenha tido muito medo, desconfiança da vontade de Deus. Você tem muito medo de se entregar para o Senhor Jesus. Você tem medo da vontade de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Então você não pode deixar nunca o dinheiro ser senhor sobre você. O dinheiro, ele é um excelente servo, sempre será
um servo muito prestativo, abençoado, mas um péssimo senhor. Se você começar a deixar o dinheiro conduzir você, a tua vida vai virar um inferno. Você quer ver um exemplo? Você trabalha no mínimo 8 horas por dia. Imagina você estar num trabalho que você não gosta. Imagina você chegar em casa cansado, estressado, porque você está num trabalho que você não gosta. Aí você começa a brigar com a sua esposa. Aí você começa a estressar os seus filhos, a casa vira um inferno. Aí chega hoje, na hora de dormir, você não dorme direito. Você perde o sono. Sabe o que acontece? A tua vida vai virar um inferno, porque simplesmente você deixou Mamon, o dinheiro, conduzir você. Entenda que isso é uma questão de governo. Amém, amados? É de quem conduz a sua vida. Então você tem que olhar para o trabalho e entender que é Deus que te colocou lá. O salário é algo secundário. Deus tem um propósito com você naquele lugar, naquela empresa. Seu tempo encerrou ali, ora para Deus, você vai para outro lugar. Mas você precisa levantar de manhã com um coração grato pelo seu trabalho, com um coração grato por aquilo que você tem feito, porque senão você está sendo conduzido por Mamon e não pelo Senhor. Você tem que levantar de manhã e falar: Senhor, obrigado por esse trabalho, obrigado pela vida que eu tenho, porque eu não mereço. Talvez você está passando por uma fase difícil, não é o trabalho dos seus sonhos, mas você não pode pensar em viver a vida inteira assim. Você tem que desejar algo. O que queima no teu coração, o que arde no teu coração, e você dizer: eu vou atrás, Deus vai me dar, eu vou viver o propósito de Deus para mim nessa terra. Eu não vou ficar aqui, passando o dia inteiro dentro do inferno, chegando em casa, tornando a minha família um inferno, e quando chega a noite, a minha vida é um inferno. Você não pode deixar Mamon roubar a sua vida, roubar o seu tempo. Você não pode deixar Mamon roubar a tua família. O sonho, o projeto de Deus para essa vida, não é Ele que governa a sua vida. Quem governa a sua vida é Jesus Cristo. Ele morreu por você, Ele comprou você e deu uma nova vida para você. Então você tem que viver cheio de esperança, cheio de expectativa, que Deus te criou por um propósito. Então não permita que o dinheiro governe a sua vida. Deixe Deus governar você. A orientação que eu te dou é: ore antes. Não importa se todo mundo diz, não dá dinheiro. Se é o que Deus te chamou para fazer, vai. Deus vai te dar recurso através desse propósito. Deus te chamou para ser médico, amém. Deus te chamou para ser um advogado, amém. Deus te chamou para trabalhar com boi, amém. Agora é importante você entender o que Deus te chamou para fazer. Diga assim: Pai, eu quero revelação daquilo que o Senhor tem para mim, do seu propósito para a minha vida aqui nessa terra, e é por Ele que eu vou ser conduzido. Então é importante você ser conduzido por um propósito. Talvez você vai estar num trabalho difícil, numa situação difícil, temporariamente, mas ali não é lugar onde você vai fazer parada. Lá é só um deserto que você está atravessando, amém? Ali é só um tempo de dificuldade que você está passando, mas você sabe que não é aquilo que Deus tem para você. Então ore a Deus. O mais importante, irmãos, de tudo, é você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Irmão, se eu fosse olhar o financeiro, eu não teria sido pastor. Tem muitas outras coisas que dá dinheiro. Se tem uma coisa, se o pastor entra no ministério pensando em dinheiro, já entrou com a motivação errada, vai dar errado na vida dele, senão aqui no futuro. Não foi o dinheiro que conduziu a minha vida para estar aqui. Você não pode deixar que simplesmente, eu estou dizendo aqui não que o dinheiro não é importante, eu comecei falando o oposto, que o dinheiro é muito importante, mas você não pode fazer dele a única regra. É importante você entender, lá no verso 24, Mateus 6, 24, que Mamon é um Deus. Você não vai ver em nenhum lugar nas escrituras, irmãos, Jesus, ou qualquer lugar na palavra dizendo isso. Você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao diabo, a Deus e a sua esposa, a Deus e o seu filho, em nenhum lugar. Você vai ver a Bíblia falando sobre isso, mas quando se trata da questão financeira, ele diz: não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então é importante você olhar para Mamon como um Deus. E Mamon, ele é muito mais do que riqueza. Por isso que eu entendo que a tradução aqui não pode ser dinheiro, que Mamon aqui, ele é muito mais do que simplesmente dinheiro. Tem a ver com as nossas fontes, é da onde você é nutrido, da onde você é alimentado, é de onde vem a sua vida, de onde vem a sua alegria, é de onde vem a sua saúde, é de onde vem a sua expectativa, a sua esperança. Então tem a ver com fonte. Ele diz: você não pode servir a Deus e a Mamon. Agora,
Eu quero trazer aqui 6 sinais de que você pode estar sendo dominado por Mamon. O primeiro é que um Deus é aquele que me dá segurança. Diga assim, um Deus é aquele que me dá segurança. Muitas pessoas, elas se sentem seguras com o dinheiro. Mas quando elas têm somente Jesus, elas entram em pânico. Elas não dormem à noite. Entram em depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Então o que faz sentir segura? É o financeiro? Eu já vi muitas mulheres entrar no casamento para se sentir segura financeiramente. Sentir segura emocionalmente, você não precisa disso. Já vi muitos homens também, da mesma forma. Entrar no casamento, porque ele sabe que não é vontade de Deus, para se sentir seguro, você não precisa disso. Deus é o teu provedor. Então aonde você se sente segura? No dinheiro? Ou em Jesus? Se você entendeu que Ele é o seu pastor, Ele diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Então aonde você se sente seguro? O que te dá segurança? Talvez você tenha colocado a segurança em Mamon. Se você tem dinheiro, financeiro está bom, você está seguro, mas qualquer insegurança, foi demitido do trabalho, né? Teve que gastar com médico, saiu do controle, sente desespero. Isso é um sinal que de alguma forma ainda Mamon está governando a sua vida. Amém? Segundo, todo Deus, Ele exige consagração. Tem pessoas que não vêm aqui no culto, sabe por quê? Estão trabalhando, não tem tempo. Trabalha de segunda a segunda, ou trabalha a semana inteira. Chega aqui no domingo e fala, não tem tempo. Sabe o que está acontecendo? Elas estão se consagrando a Mamon, tudo que elas fazem. É uma vida consagrada não a Deus, não para adorar a Deus, não para cultuar, não para estudar a Bíblia, não para se dedicar às coisas do Senhor, mas a Mamon, tudo que eles fazem é correr atrás do dinheiro. Diga assim, não aqui. Aqui não, pastor, lá fora. Talvez você tenha uma vida muito consagrada com a sua vida profissional, mas você tenha esquecido. Se você é uma pessoa muito consagrada à vida profissional, mas não é no espiritual, é o outro Deus que está governando você. Terceiro, um Deus sempre exige excelência. Diz assim, excelência. Isso aqui eu acho muito interessante, porque aí fora, as pessoas sempre querem o bom do melhor, não é assim? Você vai no mercado, se você vai no mercado, está cheio de bosta de rato. Você entra, tinha aquele cheiro de rato morto lá. O negócio tudo desorganizado. Você volta lá? Sim ou não? Pastor também não volta não. Uma vez eu fui num aqui, eu falei para Carol, não volto mais. Não piso mais o pé lá. Tá certo? Deus tem o melhor para você, amém? Então você tem que desejar o melhor de Deus para a sua vida. Agora o que acontece? Geralmente as pessoas, elas querem o melhor para a sua casa. Não é assim? Você quer o melhor sofá, não é verdade? Você quer a melhor TV. Você quer até colocar uma placa solar para ligar um ar na sala, para ter do bom do melhor. Você quer que o teu filho estuda numa escola de excelência, não é assim? Você quer vir aqui e falar, pastor, esse ar não está aguentando, tem que colocar mais ar. Você está certinho. Está dando conta. Está quente. Talvez você vai comprar roupa, você não vai em qualquer loja. Esse dia eu fui na loja da irmã, e eu fiquei admirado lá. Que loja bonita, linda, que lugar atraente. Falei, nossa, dá gosto de você estar lá, porque é isso que você deseja. Você quer chegar e quer ter um ambiente gostoso, amém? Agora, sabe o que acontece? Geralmente quando se trata de igreja, nós não queremos excelência. Quando nós estávamos lá na antiga igreja ainda, e trocamos, presta atenção nisso, nós trocamos banco de madeira por poltrona. Teve gente que saiu da igreja, porque queria lá os bancos de madeira. Você quer que eu traga de volta os bancos de madeira para cá, sim ou não? Não é mentira, irmãos. É um negócio tão maligno, tão diabólico, que para lá, na casa dela tinha o melhor sofá, mas dentro da igreja tinha que ser banco de madeira. A vida do pastor tem que ser uma vida arrebentada, lascada. Se o pastor tem uma vida abençoada, está roubando da igreja. É alguém que não entendeu ainda que Deus tem o melhor para ela também. Então para ela tem que ter excelência em tudo, menos na igreja. Menos na igreja. Na igreja não pode ter excelência, na igreja as coisas não podem ser boas. Então eu te pergunto, você exige excelência em quê?
Você tem olhado para a questão espiritual e desejado também a excelência naquilo que é espiritual? Ou só naquilo que é material? Estão entendendo, irmãos? Amém? Então é importante você ter uma vida de excelência em tudo. Em tudo. E teve outros irmãos que saíram também desse processo. Nós saímos de lá, viemos para um lugar melhor aqui, bem localizados, irmãos, não precisa disso. Vai sair de um lugar próprio para pagar aluguel. Lá era uma estrutura própria. Eu só uso um versículo que rebate tudo isso. Jesus disse: não se ponha uma luz debaixo da mesa, mas se coloca em cima, porque se você colocar em cima, todos veem, clareia todo o ambiente. Igreja tem que ter um lugar visível. Quantas pessoas que ao passar por aqui viram essa igreja e entraram aqui? A gente tem testemunho de irmãos que passaram aqui, viram a alegria de vocês adorando e disseram: eu quero essa alegria para mim. Veio aqui, se converteu, está aqui até hoje. Porque ela está numa avenida. Se não estivesse visível, muitas pessoas não viriam. Então você precisa desejar excelência para aquilo que é espiritual também. Uma vez eu estava encontrando um irmão e ele me confrontou. Ele falou assim: pastor, eu não concordo das igrejas investirem em estruturas, em fazer essas coisas bonitas. Eu falei: depende. Porque se Deus é dono de todas as coisas, por que a igreja não pode ter o melhor? Se Deus é dono de todas as coisas, por que na igreja não pode ter o melhor? Se tudo é de Deus, por que a igreja tem que viver sem nada? Tem que fazer voto de pobreza? Aí eles assim: pastor, tem tanta gente passando fome, tantas pessoas precisando. Eu falei: eu sei, Jesus disse que os pobres sempre estarão entre vós. Eu disse: sabe qual é o nosso papel? Não é se igualar à pobreza deles, é dizer para eles: todos nós somos mendigos, dizendo ao outro aonde é pão. Deus é o nosso provedor, e se eles pedirem, se nós ensinarmos eles a orar, eles vão pedir, e Deus vai prover sobre a vida deles também. Tem de sobra para todos. Entende? Tem que cuidar dessas pessoas mesmo, mas não dizendo: olha, na igreja tem que ser tudo do mais barato. Eu acho que tem um exagero por aí mesmo. Também concordo, né? É microfone de ouro, aí também já acho desnecessário. Mas não julgo também não, porque o templo era sempre feito das melhores coisas. Não era assim, a estola sacerdotal era feita de ouro, muitas coisas, pedras preciosas. Então por que eu estou falando isso? Para que você não tenha o coração nos extremos, sendo dominado por mamão. O equilíbrio sempre vai ser o melhor caminho. Não vamos comprar aqui um microfone de ouro, mas também vamos comprar um de qualidade. O que é importante no microfone? Quer ter ouro? Não, vai sair um som de qualidade para vocês ouvirem. Estão entendendo, irmãos? Amém? Sabe o que é importante aqui? Não é quantos BTUs tem um ar, que marca que é o ar é. Está gelando. Você está sentando aí, está confortável. Então é importante a gente olhar e ministrar sobre a vida dessas pessoas, que Jesus veio para tirar elas dessa condição também de pobreza, que elas podem ter uma vida digna, se elas pedirem para o Pai, o Pai dará a elas todas as coisas, como tem dado para nós. Amém, irmãos? Creia nisso. Deus, Ele dá, porque Ele tem prazer em te abençoar. Ele te dá porque você é filho. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Quarto, um Deus, Ele determina o valor das coisas. Talvez seja daquela pessoa, se você tem dinheiro, presta atenção nisso. Se você tem dinheiro, você se sente uma pessoa importante. Você se sente uma pessoa com valor. Quando você não tem, você se sente a pior das pessoas. Quero dizer para você que você precisa aprender a viver contente. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Com dinheiro ou sem dinheiro, você continua sendo filho de Deus. E o teu valor continua. Com pouco dinheiro ou com muito valor, a tua qualidade é a mesma. Então, o que tem valor para você? Talvez você tenha sentido tão pequeno, tão insignificante, porque você não tem dinheiro. Eu entro e saio em qualquer lugar, converso com qualquer pessoa e não me intimido diante de ninguém. Não importa quanto ele ganha, quanto ele tem, quanta empresa ele tem. Porque eu sei que aquele que habita em mim é mais valoroso do que toda a riqueza dele. E aquele que habita em você, presta atenção nisso, tem mais valor do que qualquer riqueza que o Elon Musk pode ter. O que habita em você é mais precioso. Então por que você se sente inferior porque você tem menos dinheiro? Por que você se sente inferior porque você tem pouco dinheiro? Sem perceber, você está sendo governado por mamão. Agora existe um Deus
e todo Deus, ele exige temor dos seus adoradores. E sabe como que Mamon governa muitas vezes sobre a nossa vida? Eu já falei sobre isso, que é com medo e ansiedade. Então todo Deus, ele exige dele temor. Nós sabemos que Jesus Cristo veio e disse o contrário: no perfeito amor é lançado fora todo medo. Amém? Agora, sabe o que Mamon vai fazer? Vai colocar ansiedade, medo em você, para que pelo medo ele te domine. Em sexto, todo Deus, ele governa. Diga assim: todo Deus, ele governa. E você não pode ser governado por Mamon. Então, talvez você está aqui e você decidiu isso: pastor, eu não vou ter mais filho por questão financeira. Pastor, eu ainda não me casei por questão financeira. Olha, eu não vou nessa conferência por questão financeira. Olha, eu não vou ofertar por questão financeira. A profissão que eu sigo, pastor, por questão financeira. Eu trato as pessoas mediante a questão financeira delas. Pastor, eu não tenho feito a obra de Deus ainda porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu não ganho ainda o suficiente. Quero dizer para você, que em Cristo Jesus, Ele já concedeu a você, a mim, a nós, cada um de nós, todas as coisas. Amém? Não importa se você tem ou não tenha, é a vontade de Deus que tem que conduzir você. Só para você entender, para a gente caminhar para a conclusão. Por que não é, deixa projetado lá o verso 24 de Mateus 6, para que você entenda que Mamon aqui não é só dinheiro. Dentro da cultura pagã, principalmente ali entre os cananeus e os filisteus, Mamon, ele era um deus cananeu, e cada um daqueles deuses, eles representava uma necessidade. Por exemplo, se você precisava plantar roça, então tinha um deus que você adorava, o deus da fertilidade, Baal, que ia lá e ia te prosperar financeiramente. Se você queria casar, você adorava Afrodite, porque ela ia preparar para você um casamento, e assim por diante. Mas quando você queria prosperar, o nome desse deus era chamado Mamon. Então por isso que a Bíblia traduz aqui no grego, está Mamon, que é esse deus filisteu. Para quem deseja prosperidade, busca dinheiro, riqueza, é ele que era adorado. Então entenda o seguinte: por trás de todos esses deuses da mitologia, do paganismo, tem demônios. Muitas pessoas não sabem disso, mas por trás de todos esses ídolos, sempre há um demônio ali que o objetivo dele é desviar as pessoas do propósito de Deus. Todas essas buscas incessantes é desviar as pessoas do propósito de Deus. Então o que Mamon quer? Presta atenção nisso. Tudo o que ele quer é a sua lealdade com ele, e assim tirar você do propósito de Deus aqui nessa terra. Tudo que ele vai fazer é desviar você daquilo que Deus preparou para você. Amém? Diga assim: tudo que Deus tem para mim é bom, é prazeroso, é perfeito, e o diabo vai me tentar tirar disso. Mamon, ele vai agir de duas formas na nossa vida. A primeira é fazer com que as pessoas foquem e só pensem em dinheiro. Diga assim: tudo que ele vai fazer é que eu pense em dinheiro o tempo todo. Essa vai ser a primeira atitude dele. A segunda, ele vai gerar medo e insegurança. Diga assim: depois ele vai gerar medo e insegurança. Não sei se você sabe disso, mas todas as pessoas, ou 90% das pessoas, não dizimam aqui na igreja, porque elas têm medo de não conseguir pagar as contas. Todas as pessoas que eu converso e falam: pastor, não estou dando conta, minha vida financeira. Dízimo sempre vai ser a primeira parte que você tira, não é a última, não é o que sobra, porque nunca sobra. Se estiver sobrando lá, me fala qualquer receita, mas nunca sobra. Então dízimo, oferta, é primícias, é a primeira parte. E se você não tiver fé para isso, você nunca devolve, porque o inimigo vai plantar o que no teu coração? Você vai tirar 10%, que vai pagar as suas contas. Vai sobrar para você pagar. Então entenda o seguinte: vai fazer você pensar em dinheiro o tempo todo, e ele vai colocar em você medo, insegurança em relação à questão financeira. Se você tem sido uma pessoa que tem sido insegura, preocupada com essa questão financeira, eu quero convidar você agora. Nós vamos ler esse texto e vamos encerrar a partir do verso 34, onde nós paramos, 24 melhor dizendo. E eu quero que você entenda o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus está se comparando a Ele como o Senhor da nossa vida, em contraste com Mamon. Ele diz no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um
e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa tradução não está legal, é Deus e a mamon, porque mamon é muito mais do que dinheiro. Agora, olha o que ele diz no verso seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Amém? Então Jesus diz, não fica ansioso. Mamão vai dizer, cuidado, não vai ter, não vai dar, não vai ser suficiente, cuidado, não abençoa as pessoas, você vai tirar de você para dar para alguém, vai faltar. Por isso vos digo, olhai para as aves do céu. Isso aqui é muito importante você entender, que não, diga assim, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Presta atenção, Jesus está ensinando um princípio aqui. Sabe por que você tem? Sabe por que nós temos? Não é porque nós simplesmente trabalhamos com a força do nosso braço, nós conquistamos. Tudo que você tem é porque Deus te vê como filho, e Ele tudo te dá. Ele te comparou com os passos, eles não plantam, não semeiam, eles não fazem nada, e eles ficam esse alimento, sim ou não? Diga assim, não. Então ele está dizendo o seguinte, não importa quem é você, se você pedir, o Pai te dá, o Pai te supre, porque ele está dizendo, você vale muito mais do que o passarinho, muito mais do que uma ave, você vale muito mais do que eles, amém? Então eu te pergunto, onde você confia o teu financeiro? É na sua competência? É no seu trabalho? É no seu esforço? Você acha que Deus te dá por quê? Diga assim, Deus me dá porque eu sou filho, Ele me ama, eu peço e Ele me dá. Lembra que as aves não trabalham para receber, e mesmo assim elas recebem. Não estou incentivando você a preguiça não, estou dizendo para você que não é o seu esforço, não é o seu trabalho, não são as suas boas obras, sempre vai ser a bondosa graça de Deus te abençoando. Verso 28, 27, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo à sua estatura ou à sua vida? Volta na versão NVI lá, que agora ficou melhor aqui. Entenda o seguinte, não importa o quanto você ganha, se vir um câncer terminal sobre você, o dinheiro não vai poder fazer nada. Se você sofrer um acidente, e você tem um traumatismo craniano grave, o dinheiro não vai poder te fazer nada. Jesus está dizendo, não é o dinheiro que vai trazer segurança para você. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que esteja a sua vida? Então a pergunta que você tem que dizer, quando eu estou inquieto, com medo, ansioso sobre a questão financeira é, preocupar resolve? Parece uma pergunta óbvia, né? Ai pastor, eu estou tão preocupado, não estou nem conseguindo dormir de noite. Mas o que foi? Não estou conseguindo pagar as minhas contas. Lembra que Jesus diz, vai mudar a situação se você ficar preocupado? Diga assim, não, mas há algo que mude. Se você orar e pedir, Pai, as aves não plantaram, as aves não semearam, mas o Senhor dá alimento para elas, então eu quero que o Senhor supre na minha vida também, assim como o Senhor faz com as aves, assim eu quero que o Senhor faça comigo. Lembra que as aves não merecem, elas não produzem, elas não trabalham, elas não merecem, tudo que elas fazem é pedir, com seu canto elas estão pedindo, e o Pai nos dá. Verso 28, porque vocês se preocupam com roupas, veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, de novo, eles não trabalham e nem tecem, mas Deus dá tudo para eles gratuitamente. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? É Jesus está falando, não é o pastor. 32, 31, portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto,
Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mamon vai te instigar a ficar ansioso, com medo, inseguro, preocupado. Jesus disse: não se preocupe, o amanhã, a sua vida amanhã já está na mão de Deus. Ele já está lá no futuro, cuidando de cada detalhe da sua vida, cuidando de cada circunstância. Para que se preocupar? Para que se angustiar? Para que perder o sono? João 3,27, Jesus diz, João dizendo, melhor dizendo, acerca de Jesus, ele diz: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. E outra tradução diz: um homem não pode receber coisa alguma se primeiro do céu não lhe for concedido. Entenda que tudo vem do céu. Todos nós somos mendigos, dizendo a outro aonde há pão. Deus é o nosso Pai que nos supre. Nós pedimos e Ele nos dá. Nós pedimos e Ele abre o celeiro e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Atos 17:28 diz que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. 25, melhor dizendo. Mas Mateus 23:19, Jesus disse algo importante. Deixa esse versículo projetado, eu quero orar nele. Jesus disse: cegos, o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus estava falando isso aqui para os fariseus, porque eles diziam: você pode jurar pelo altar, mas não pela oferta. Se jurar pela oferta, você tem que dar a sua oferta. Eu quero dizer para você o porquê que é importante você dizimar e ofertar nessa frase aqui. Porque se você quer, presta atenção nisso, tem muitos por aí que pregam o seguinte: que para você prosperar você tem que dizimar e ofertar. Não é verdade. Se você tem dizimado e ofertado para isso, eu quero dizer para você que você está completamente errado. O que te faz prosperar é você ser governado pelo Senhor Jesus. O que faz você uma pessoa próspera e abençoada, é você entender que mamão não governa a sua vida. É você entender que Jesus Cristo comprou e Ele governa e Ele conduz a sua vida. Que todas as suas decisões agora, você ora e consulta a vontade de Deus. E se você ora e você consulta a vontade de Deus, aonde você pisar os pés, aonde você colocar a mão, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, porque você está sendo guiado pelo Espírito, não por mamão. Você está sendo guiado por Deus, não por mamão. Ah, pastor, quer dizer então que eu não devo ofertar e dizimar? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que dizimar e ofertar revela que você não é governado por mamão. Dizimar e ofertar revela que você não é conduzido por ele. Dizimar e ofertar revela que você está no caminho certo para prosperar. Não é o único caminho, não é a única coisa, mas se você não entender esse princípio, que ele é o primeiro passo para você vencer mamão, você vai continuar sendo governado por ele. Eu fui muito tempo governado por mamão, crente, achando que estava tudo certo na minha vida, mas quando falava de dinheiro, falava de oferta, falava de dízimo, meu coração fechava. Aí vem de novo falar desse negócio. Quem tem o coração livre disso, livre de mamão, pode falar que todos os dias teu coração não fecha, mas o teu coração fecha, eu quero dizer que é um sinal que você está sendo governado por ele. E hoje é o dia de você lançar fora isso da sua vida, e você entender que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor sobre a sua vida. Você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a duas pessoas, ou você serve a Deus, ou você serve a mamão. E como eu disse, mamão é muito mais do que dinheiro, é da onde vem a tua fonte, é de onde vem os teus bens. Toda vez que nós dizimamos e ofertamos, é por gratidão, porque nós entendemos que tudo que nós temos veio de Deus. Eu tiro 10% para dizer: eu confio no meu Deus, eu confio que é Ele que me dá todas as coisas, eu confio que Ele tem suprido todas as coisas. Não é que a igreja precisa, você não faz isso, você não dizima e não oferta por isso. Você entende que você está coberto da bênção de Deus. Amém? Então eu quero agora, de uma forma especial, orar por você. Talvez você está aqui, você é uma dessas pessoas que tem ficado angustiadas, preocupadas, ansiosas por questão financeira. E nós cantamos aqui um louvor na oferta, nós vamos louvar Ele novamente. E você vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem te dado. E você vai colocar diante de Deus aquilo que você almeja, aquilo que você deseja financeiramente. Eu quero dizer para você que o desejo de Deus é que você prospere, é que você tenha abundância, para você, para sua casa e para abençoar outras vidas. Tem pessoas que falam: não pastor, eu não quero muito dinheiro, eu já tenho o suficiente. Isso é egoísmo. Eu
quero dizer para você que você tem que ter para abençoar outros. Você está tendo de sobra para abençoar outros? Se você ainda não tem de sobra para abençoar outros, significa que você ainda pode desfrutar de muito mais prosperidade. O desejo de Deus te dá muito para que você abençoe muito. Se você tem um coração generoso, deseje isso. Amém. Talvez você tenha tido para você, para seus filhos, mas Deus quer que você tenha mais, vá além. Toda vez que alguém precisar, bater na sua porta, fala, tem, está aqui. A igreja lançou um propósito, você fala, está aqui pastor, eu tenho. Você tem uma vida próspera, abençoada. Se você tem tido dificuldade de ser dizimista e ofertante, rompe isso na sua vida. Esse é o primeiro passo para a prosperidade. Me diz, não é o único, mas é o primeiro. Se você falhou nesse, acabou. Porque Jesus disse que é o altar que santifica a oferta. Quando você entrega aqui 10%, uma pequena parte, Jesus está dizendo, toda a sua renda é santificada, todo o seu ganho é abençoado, tudo aquilo que você faz vai ser próspero, porque você está consagrando toda a sua renda, todo o seu financeiro ao Senhor. Compreendeu? Amém? Então nunca mais você vai deixar mamão governar você. Só Jesus Cristo vai conduzir você. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, eu quero orar. Você vai orar agora e vai pedir, Senhor, me livra disso, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, talvez toda dúvida, toda falta de fé, toda incredulidade. Talvez você tenha vivido por aquilo que você vê, não aquilo que Deus tem plantado no teu coração. Talvez Deus tenha te chamado para você sonhar, ir além, mas tudo que você faz é esbarrar num problema financeiro. Você diz, eu não posso, eu não tenho condição. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver o meu carro, olha, quando eu fazer isso, aí sim pastor, eu vou me entregar para Jesus. Olha, quando eu ganhar mais, aí sim eu vou dizimar, eu vou ofertar. Eu quero que hoje você ajuste o teu coração diante de Deus. Entenda que não é pelo merecimento que Deus te dá, é porque você é filho. Entenda que não é pelo quanto você trabalha, não é pelo quanto você esforça, é por quanto você entende, e por quanto você é governado e conduzido por Ele, por Jesus Cristo. Diga assim, a minha vida, não, mais alto, a minha vida é governada pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele é o árbitro no meu coração. É através da paz que Ele gera no meu espírito que eu decido se eu continuo ou não. É o Espírito Santo que governa a minha vida. A partir de hoje eu vou orar, e antes de eu decidir qualquer coisa, eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. Não vou mais fazer nada do meu jeito, mas do jeito de Deus, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, as minhas finanças, eu entrego ao Senhor Jesus, a minha saúde, eu entrego ao Senhor Jesus, meu casamento, minha família, eu entrego ao Senhor Jesus, eu entrego meu ministério ao Senhor Jesus, eu entrego tudo ao Senhor Jesus. O meu futuro está nas mãos do Senhor Jesus, e eu sou grato por tudo que tenho. Meu coração se alegra por tudo que tenho, mas eu sei, como filho, Deus tem muito mais para mim. Aleluia.